Vamos agora falar sobre um conjunto de forças que surgem quando os objetos que interagem entre si estão em contato. O que acontece de especial quando dois objetos estão em contato? É que praticamente nós aproximamos os átomos que constituem esses dois objetos. De forma que quando nós temos dois corpos em contato, interagindo entre si, essa interação se dá por meio da interação entre os átomos que pertencem a esses objetos, a esses corpos. Para a gente, então, entender os tipos de forças que surgem quando objetos estão em contato entre si, a gente precisa entender um pouco sobre, ou um pouco a respeito das forças entre átomos. Ora, tipicamente, a força entre átomos depende da distância entre os átomos. Isso é uma primeira coisa a ser entendida. E um comportamento típico da força interatômica, ou seja, da força entre átomos, e eu agora vou falar de uma característica geral dessa força, né? Ela pode ser entendida, essa característica, a partir da análise de um gráfico onde nós expressamos aqui nas ordenadas ou colocamos a força entre dois átomos, a força interatômica, e nas abscissas nós colocamos a distância entre os átomos. Vamos chamar de R, a distância entre dois átomos. Uma coisa curiosa a respeito do comportamento dessa força é que ela cresce muito rapidamente à medida em que nós reduzimos a distância entre os átomos. Ela atinge um mínimo e, finalmente, ela adquire este comportamento aqui. Esse é um gráfico típico da força interatômica. F, a força positiva, representa uma força que procura afastar os átomos, uma força repulsiva. Note-se que, à medida que nós diminuímos a distância entre os átomos, essa força vai crescendo indefinidamente. E essa força passa por um valor que é igual a zero, e depois essa força entre átomos passa a ser uma força atrativa. Então a força entre os átomos é uma força repulsiva quando os átomos se aproximam e é atrativa quando os átomos se afastam. Essa é uma coisa muito curiosa. Ora, para a gente entender as forças de interesse da mecânica, a gente deve considerar algumas partes desse gráfico aqui. Em primeiro lugar, vamos analisar esta parte do gráfico aqui. Em seguida, vamos analisar esta outra parte do gráfico aqui e, finalmente, esta parte do gráfico aqui. Nesse caso, onde a repulsão é muito forte entre os átomos, esse tipo de força difícil de ser entendido, porque para explicar a repulsão entre átomos, precisaríamos recorrer a argumentos da mecânica quântica, ao conceito de spin, ao princípio de exclusão de Pauli. Vamos aqui apenas explicar o resultado disso, mas não vamos explicar por que isso ocorre. O fato é que
Quando os átomos estão muito próximos entre si, eles irão se repelir, dando origem, por exemplo, a uma força conhecida como força normal. Essa força deve sempre ser levada em conta quando nós colocamos, por exemplo, um objeto em movimento sobre uma mesa. O que está acontecendo quando nós colocamos um objeto sobre a mesa? Os átomos da mesa vão repelir os átomos de um objeto ou desse objeto. Por exemplo, quando eu coloco um livro sobre a mesa, ainda que esteja em repouso o livro, os átomos da mesa repelem os átomos do livro. É claro que os átomos do livro também repelem os átomos da mesa. O fato é que a mesa, pelo fato do livro estar em contato com a mesa, exerce uma força repulsiva sobre o livro. E é claro que essa força, quando colocamos o livro sobre a mesa, é suficiente para compensar a força gravitacional, fazendo com que o livro fique em repouso sobre a mesa. Para a gente entender isso, vamos assistir esse pequeno vídeo. Para ilustrar a força gravitacional, que aqui na superfície da Terra chamamos de força-peso, iremos usar dois pêndulos simples. Um pêndulo simples nada mais é do que um corpo pendurado por um fio inextensível e com massa desprezível comparada com a massa do corpo, que aqui você pode ver indicada em gramas. Por causa da força gravitacional, o pêndulo começa a oscilar quando o deslocamos da sua posição de equilíbrio, ou seja, a posição do corpo mais próxima do centro do planeta. A aceleração da gravidade é constante na superfície da Terra a certa altitude. Todos os corpos caem ou se movem com a mesma aceleração, independente de suas massas. Desconsiderando o atrito com o ar, uma folha de papel e um livro pesado, quando soltos da mesma altura, caem ao mesmo tempo, ou seja, ambos caem com a mesma aceleração. Similarmente, no caso dos pêndulos, ocorre o mesmo. Apesar dessas esferas terem massas diferentes, se movem de certa altura juntas, passando a oscilar com a mesma frequência. Porém, se diminuirmos o comprimento de um deles, o mesmo irá oscilar com uma frequência maior ou mais rápida. Quanto menor o comprimento, maior é a frequência de oscilação do pêndulo. Vamos agora falar de mais dois tipos de forças. A força conhecida como elástica e a força tensora. Elas, no fundo, têm a mesma origem. Para a gente entender esses dois tipos de forças, nós devemos olhar o comportamento da força atômica nesse ponto no qual a força se anula. Na realidade, a gente poderia escrever que, nesse caso aqui, nesta parte do gráfico, eu posso escrever que a força é aproximadamente, menos K, uma constante, que é a inclinação, no fundo, dessa reta ou desse segmento de reta, porque a coisa notável em relação a essa parte do gráfico da força interatômica é que o comportamento nessa região é um comportamento aproximadamente linear, de forma que podemos escrever F igual a menos KR. E isso é o que caracteriza a força elástica, a qual usualmente escrevemos como F igual a menos Kx, onde x é a coordenada do deslocamento da partícula. Se os átomos estiverem a distâncias moderadas, ou seja, a distâncias muito próximas da distância na qual a força
interatômica é igual a zero, então a força entre os átomos será uma força que pode ser descrita por um comportamento linear. E dessa parte da força interatômica resulta a força elástica. A força tensora, ela tem praticamente a mesma origem. Ela ocorre quando nós utilizamos, por exemplo, um cordão, uma corda, um fio, para arrastar um objeto. Para a gente entender o comportamento, bem como para a gente ter alguns exemplos dessas forças, as forças tensoras e as forças elásticas, vamos agora assistir esses vídeos. No experimento a seguir, utilizaremos uma mola helicoidal feita de aço, para que a deformação seja do tipo elástico. Assim, quando cessada a força deformadora, a mola deve retornar ao seu tamanho original, ao contrário do que aconteceria numa deformação do tipo plástico, na qual, mesmo que cessada a força, a mola não retornaria ao seu tamanho original. Iremos pendurar a mola num suporte e colocar um porta-massas na outra extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar 2 vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante elástica. A segunda mola tem uma constante elástica menor e irá esticar mais, pois é feita com um fio de aço mais fino. Podemos também colocar as 2 molas com pesos para executar um movimento harmônico simples. Notamos que há uma diferença nas frequências de oscilação dos sistemas massa-mola quando há diferença nas constantes elásticas, que é uma propriedade da força elástica. Usaremos nessa demonstração barbante, um bloco de isopor e um bloco de madeira. Comparando a queda dos blocos, podemos notar que o bloco de isopor é muito mais leve que o bloco de madeira. Puxando o fio de forma lenta, a tensão no fio é pequena. Assim, o bloco se move sem arrebentar o fio. Porém, quando puxado com rapidez, de forma impulsiva, a tensão no fio é muito maior. Como o bloco de madeira é pesado, dizemos que ele tem mais inércia. Inércia é a propriedade dos corpos de resistirem à mudança de movimento. Dependendo do impulso dado, a força tensora poderá arrebentar o fio. Fazendo o mesmo movimento com o bloco de isopor, que é mais leve e com menor inércia, mesmo puxando rapidamente, a força tensora não chegará a arrebentar o fio. Vejamos outra montagem, que permite arrebentar o fio preso ao bloco de madeira de 2 maneiras diferentes, embaixo do bloco ou em cima. Se puxamos o fio com rapidez, a força tensora no fio amarrado na parte de baixo é muito maior do que a força tensora no fio de cima. Porém, quando puxado de forma lenta, a força tensora da parte de baixo é pequena e a força tensora no fio na parte de cima se torna maior, pois agora ela é a soma da força-peso do bloco e da força tensora do fio de baixo. Nesta demonstração, usaremos um dinamômetro, que é um instrumento para medir força, por meio da deformação elástica de uma mola. Pendurando uma massa no dinamômetro, podemos ver a indicação do peso desta massa. Também usaremos para essa experiência um bloco de madeira e uma folha de papel sulfite. Prendendo o dinamômetro no bloco de madeira, que está sobre a folha de papel, e puxando-o, podemos ver a força exercida pela mola através de sua elongação. Se puxarmos o dinamômetro um pouco mais, a força da mola consegue vencer a força de atrito entre o bloco e o papel. Conforme a força da mola do dinamômetro aumenta, aumenta também a força de atrito. Enquanto o bloco não entra em movimento, esse atrito é chamado de atrito estático. Em movimento, o atrito é chamado de atrito dinâmico.
Nessa experiência, podemos ver ainda que o atrito, tanto estático quanto dinâmico, diminuem muito quando o bloco passa para a superfície da mesa, fora do papel. Para esta demonstração, usaremos uma balança digital, uma tábua para apoiarmos a balança e um bloco de madeira. Colocamos o bloco de madeira sobre a balança, que indicará a massa em gramas. Observe, porém, que quando a balança é inclinada, essa marcação diminui. Quanto mais a balança é inclinada, menor o valor indicado. Isso acontece pois a balança, na verdade, é um medidor de força, ou seja, ela mede a força aplicada sobre o prato e depois converte este valor em gramas. Quando a balança está na posição horizontal, a força normal é igual à força-peso, e a indicação da balança será o valor da massa verdadeira do bloco de madeira. Porém, se a balança estiver inclinada, o valor indicado será o valor da força normal à superfície inclinada, e neste caso, ela vale o peso do bloco multiplicado pelo cosseno do ângulo de inclinação. Por exemplo, se o ângulo de inclinação for 60 graus, o valor indicado na balança será a metade do valor verdadeiro.